Jogadores de Souls-like, eu sou a luz no fim de um túnel para vocês. Vocês vão finalmente entender nesse vídeo o porquê vocês gostam tanto desse jogo que é tão difícil. Porquê vocês gostam tanto desse Souls-like, dessa nova forma de se jogar. Nova forma não, porque os Souls-like são antigos, né? O primeiro Dark Souls é bem antigo. Mas só que agora vocês vão ter um embasamento psicológico, porque vocês passam 30 horas num boss, tendo que rolar, decorar o moveset, fazer estratégias. Tem gente que consegue zerar Dark Souls sem upar no nível 1. Vários desafios nos Dark Souls, nos Souls-likes são feitos. Por que eles fazem isso? Porque essa comunidade é tão engajada num jogo tão difícil que não é acessível para a maioria dos players jogar. Não acessível no sentido de financeiro, de dinheiro, mas que eles não têm a paciência para esperar, eles não têm a paciência para aprender o moveset de todos os bosses e conseguir performar melhor nesse jogo. Então, eu vou deixar essa gameplay rolando de fundo desse canal desse Paulo. Gente fina, parece ser gente fina, mas vai ser só o visual mesmo, a voz é a minha. Então, é isso. Vamos lá. Eu vou usar de embasamento dois artigos que eu vou colocar na tela. Porque eu sou o editor e não tem editor para eu pedir para fazer as coisas. E um desses artigos fala do estresse que nós amamos. E outro desse artigo, o segundo artigo, fala sobre a questão da expectativa e da liberação de dopamina e da nossa previsão de recompensa. E isso é muito importante de entender, que isso vai sair do Souls-like e vai entrar na sua vida. Então, já acho muito importante você se inscrever no canal, deixar um comentário do que você achou desse vídeo e de qual é o seu Souls-like favorito. E também compartilhar esse vídeo com quem ama Souls-like, quem precisa entender o porquê você ama tanto isso. Então vamos lá. Nesse primeiro artigo, ele é feito pelo o maioral da psicologia da era moderna. Ele é tipo o Satoru Gojo do comportamento, que é o Sapolsky. E nesse artigo, ele fala mais dos malefícios do estresse do que da parte boa do estresse. Mas quando ele fala da parte boa, é extremamente relevante. Por quê? Porque ele fala que o estresse ele funciona como um U invertido. Vou colocar também o gráfico para mostrar para vocês. E esse U invertido, ele tem um lado bom e um lado negativo. O lado bom é o início do U. É quando a gente passa por um tipo de estresse que nos desafia, porém ele passa. Ou seja, você não vai passar, sei lá, 1 hora no trânsito, ou você não vai passar 4 horas fazendo uma prova. Você vai passar um tempo baixo a moderado fazendo isso. E parece contraditório, porque como eu falei, tem gente que passa 30 horas para passar de um boss. Porém, como o jogador de Souls-like enxerga, não é que tipo o boss é só um boss. Ele consegue, o jogador de Souls-like, ele vê o moveset. Então, eu aprendi a primeira sequência, já vem essa liberação de dopamina, já referenciando o segundo artigo. Eu aprendi a primeira fase do boss, então ele já vai tendo sequências de reforços que ele entende que vai demorar, que já é a previsão de expectativa já do segundo artigo. Isso é muito interessante por quê? Porque é um jogo que, como eu falei, a premissa do jogo é ser difícil. Então, isso cria uma visão do jogo que o que eu fizer nesse jogo difícil é recompensa. Então, não é como se você enxergasse o boss como uma única atividade. Você enxerga ele como pequenos checkpointzinhos de atividades. Então, quando você decora o primeiro ataque, decorei o primeiro ataque, eu consegui esquivar, eu sou muito bom e tal. Então, o Souls-like é como se fosse uma montanha-russa cognitiva. Porque a montanha-russa, ela tem essa mesma premissa também. Você tem esse desafio, essa adrenalina, essa emoção por um curto período de tempo e isso faz com que isso gere prazer. Se a montanha russa durasse 4 horas, ela seria disfuncional. Ela ia gerar cabelo branco, ela ia gerar estresse, ela ia gerar perda de memória, ela ia gerar aprendizado do medo, que isso pode ficar para
um outro vídeo, que altos níveis de estresse sustentado. E o que é estresse sustentado? É aquele estresse do dia a dia, do seu trabalho, do trânsito, de quando você vive uma situação chata na família, de quando você vive uma relação, uma situação chata no seu relacionamento, com seus amigos, que você passa muito tempo vivendo esse estresse. É o chamado estresse sustentado. E esse é o estresse ruim. É o estresse que, dentro do meu fazer clínico, eu tento evitar com meus pacientes, fazer com que diminua esse estresse sustentado. Então, em vez desse meu paciente, sei lá, passar uma hora do trânsito, ele passa jogando The Ring, é melhor. Mas é um exemplo que não faz sentido, mas é um exemplo de tirar o estresse sustentado para pôr um estresse positivo. Obviamente que para algumas pessoas, e outra coisa interessante a gente comentar dessa situação é que para algumas pessoas o Elden Ring vai ser aversivo. Ele não vai conseguir gostar dessa proposta do jogo ser difícil. É por isso que, mesmo eu comentando para você tudo isso, não são todas as pessoas que gostem, mesmo tendo um mecanismo psicológico muito coerente para explicar por que as pessoas gostam disso. Então, outra coisa muito interessante que a gente gosta das coisas não só por causa do fator biológico, só por causa do fator cognitivo, que poxa, isso vai alimentar o seu núcleo accumbens, que é do seu sistema de recompensa, que vai fazer a liberação de dopamina aumentar nesse núcleo accumbens, no córtex pré-frontal, na amígdala, que vai fazer com que você faça esse pareamento de um condicionamento pavloviano de Souls-like e felicidade. Tem gente que não vai conseguir fazer todo esse mecanismo neural. E por quê? Porque essa pessoa não gostou da comunidade, o jogo não engajou, os vividos anteriores dela fizeram com que ela não gostasse desse tipo de jogo. Então é importante compreender também que parte de você gostar de Souls-like é poder dizer que você é da comunidade Souls-like, de você sentir essa sensação de pertencimento. Tem quase também como um fator de dizer, eu sou um bom jogador, eu sou um jogador de Souls-like. Então, além desse mecanismo cognitivo que você tem um fator social extremamente importante, porque o que sustenta os jogos hoje são os fatores sociais. Teve um brasileiro que ele gostava muito de um jogo, eu realmente esqueci o nome desse jogo, só que ele foi tentar jogar online e ainda havia servidores, mas não havia nenhum jogador brasileiro. Então, o que ele fez? Postou um vídeo no TikTok comentando sobre isso e ele sozinho conseguiu reavivar essa comunidade desse jogo. E os jogos de Souls-like têm muito isso, da comunidade. E isso é outra coisa que faz com que você goste muito desse jogo. Uma comunidade muito engajada. Pô, e a comunidade de Souls-like é muito maluca. Eles tentam zerar esse jogo super difícil das maneiras mais absurdas de todas. Tem gente que zerou jogando com o pé, tem gente que zerou vendado, tem gente que zerou no controle de Guitar Hero, tem gente que faz um desafio de zerar sem tomar dano. Ou seja, são vários níveis de desafio que vão aumentando a sua expectativa e a sua satisfação pessoal. E a expectativa nesse jogo é muito importante. Como todo mundo entende que Souls-like é difícil, quando você falha, você não tem aquela sensação de punição. Você tem uma sensação de progresso. Porque a expectativa que foi colocada é que a dificuldade é lá em cima e a sua habilidade é lá embaixo. Ou seja, tudo que você faz, essa escalada de habilidades que você vai tendo, em vez de ser algo aversivo, porque você está perdendo, se torna algo reforçador, visto a visão que você tem desse jogo e dessa comunidade, dessa situação, dessa aura Souls-like. Então, eu acho muito interessante que o Souls-like tinha tudo para ser aversivo, tinha tudo para ser algo que as pessoas não teriam muita aderência, mas por um mundo muito bem construído, boas mecânicas, uma história que é contada pelos itens e pelo passar do jogo, cativaram essa comunidade. E gente se encontrou nessa comunidade, então o fenômeno de você gostar de Souls-like, de você gostar desse jogo tão difícil, é algo que me intriga, eu acho divertido observar. Eu nunca joguei, eu seria muito ruim, eu morreria
no tutorial, nos primeiros bosses, umas 200 vezes. Mas esse fenômeno psicológico do Souls-like é muito interessante. É muito bonito de se ver também. Então, é isso, meu comentário sobre por que você gosta de Souls-like era esse. E comenta aqui, cara, o que, que você gostaria de ver nesse canal. E se o Souls-like está te dando mais estresse do que a satisfação pessoal comentada nesse vídeo, me marca sua sessão, tem o meu contato. E também, se você tiver com algum outro problema, eu sou um psicólogo, eu vou conseguir te ajudar. Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve também, que eu preciso bater os 1000 inscritos para monetizar aqui no YouTube e ter mais motivação, né, de postar aqui. Então, até o próximo vídeo, galera. Falou, até mais e é isso.